Olá a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez, o FVJM, e hoje temos Aprendendo com os Mestres. Com vocês, Hilton. Olá pessoal, meu nome é Hilton e junto com o professor Olavo a gente coordena o projeto Xadrez nas Escolas. Bem-vindo ao Clube de Xadrez aqui do FVJM. Com você, Enzo. Boa noite pessoal, sou o Enzo, sou professor do Clube de Xadrez do FVJM e bolsista do projeto Xadrez nas Escolas. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist Aprendendo com os Campeões Mundiais. E o campeão do dia é o Alexander Alekhine. Ele foi o quarto campeão mundial. Ele nasceu na Rússia, né? Só que ele acabou tendo sua nacionalidade francesa depois. E ele derrotou o Capablanca, se tornando assim o quarto campeão mundial de xadrez. E eu trouxe uma partida aqui entre o Alexander Alekhine, de pretas, contra o Richard Hatch, que era um jogador muito forte. O Hatch nasceu no Império Austro-Húngaro e ele foi um dos fundadores da escola hipermoderna de xadrez, que a escola hipermoderna de xadrez principalmente tentava controlar o centro à distância. E a gente vai ver essa partida aqui hoje. O Hatch de brancas, né, ele começa a partida... Essa partida foi jogada em 1925. Ele começa a partida com o lance G3. Como eu disse, ele é um dos fundadores da escola hipermoderna, né? Então ele joga uma abertura hipermoderna. Ele fiecreta o bispo da ala do rei. A ideia dele é controlar o centro à distância, né? Com o bispo, ao invés de controlar o centro fisicamente com peões. E o Alekhine responde com E5. O Hatch permitiu, então o Alekhine vai e controla o centro com os peões. E aí o Hatch joga o lance cavalo F3. Inclusive, quando eu fui analisar essa partida, estudar, né? Foi a última vez que o Hatch jogou essa variante, foi nessa partida. Possivelmente porque não tenha dado muito certo, né? E, inclusive, não é uma variante muito popular, essa variante para o cavalo F3. Porque, para quem não sabe, existe uma defesa de negras que chama defesa Alekhine, né? Que quando as brancas jogam E4, as negras respondem com cavalo F6. E essa posição, ela se tornou meio que uma defesa Alekhine, só que de brancas, né? De cores inversas. Porque com esse cavalo em F3, as brancas permitem o avanço do peão de E5 para E4. Forçando o cavalo a se movimentar. Cavalo D4, e o Alekhine joga o lance D5, consolidando o centro. Veja que com esse bispo em fianqueto aqui agora, a ideia é criar uma parede de peões contra esse bispo. Poderia ter sido jogado também aqui o lance C5, mas o Alekhine preferiu jogar D5, né? E aí a ideia do Hatch é atacar imediatamente esse centro, porque ele não pode permitir que o Alekhine tenha esse centro tão sólido, né? Então, o Hatch ataca imediatamente o centro, com o lance D3. O Alekhine toma, Hatch toma de dama, e aí o Alekhine desenvolve peça, né? Cavalo F6. Aí o Hatch desenvolve o bispo em fianqueto. Esse bispo, veja que ele está muito forte aqui agora. E o Alekhine desenvolve o bispo com a ideia de dar roque, né, na ala do rei. E ele desenvolve com cheque. Aí depois de bispo D2, bispo toma D2, cavalo toma D2 e roque pelo Alekhine. O Hatch joga C4, né? Atacando o centro, tentando abrir mais essa diagonal para esse bispo. O Alekhine joga um lance meio esquisito, né? Desenvolvendo o cavalo para o canto, mas a ideia é ter essas casas de C5 e B4 para o cavalo pular e ganhar um tempo sobre a dama. No que o
o hatch toma em D5, o Alekhine joga cavalo B4. Ele ataca a dama para retomar, tá? Quando a dama se movimentar, retomar o peão de cavalo. E aqui veja como depois as trocas, né, de peões, como estão dispostos as linhas de peões, né? O hatch ele tem um peão a mais, ele tem um peão no centro ainda, enquanto o Alekhine já não tem mais nenhum peão nas colunas centrais. Cavalo B3 pelo hatch. Aqui o Alekhine ele cria um apoio, uma âncora para esse cavalo, e roque pelo hatch. Torre E8, coloca a torre na coluna semi-aberta, põe pressão no peão de E. Torre D1 pelo hatch. E aqui o Alekhine ele joga o lance bispo G4. Ele não se importa com o lance F3 pelo hatch, porque ele simplesmente volta e reposiciona o bispo, né, nessa diagonal. E a ideia dele aqui também é trazer de volta o bispo. De qualquer forma, ele já queria trazer de volta esse bispo para daqui trazer o bispo para E4, trocando esse bispo forte do hatch, né? Aqui uma ideia posicional, trocar uma peça muito forte do adversário, deixando esse roque debilitado, né? As casas brancas do roque do rei das brancas. Enzo, o Glaicos levantou a mão. Ele pode falar. Vai lá, claro, pode falar. Professor Enzo, inclusive também tem uma outra situação aqui, mesmo que ataque aí o bispo, né, jogando F3, tem cavalo E3 também, que daria um duplo dama-torre, né? Ganharia esse tempo aí, depois tirar o cavalo, né? Isso, verdade. Tem um duplo aí. Esse lance não pode ser feito que tem esse duplo, verdade. Bem lembrado, Glaicos. E aí, como esse peão estava sendo atacado 2 vezes, né? O peão de E2, o hatch defendeu. E aí, o Alekhine ele já parte para uma ideia posicional, né? Uma ideia estratégica que é tentar trocar esse bispo, jogar o lance bispo H3 e trocar esse bispo forte do hatch. Como eu disse, né, iria debilitar o roque das brancas, porque as casas brancas ficariam fracas. No que o hatch joga o lance cavalo C5. Qual a ideia desse lance? Se o lance bispo H3 for jogado, o bispo é tomado, e depois de dama toma, sobra esse peão desprotegido em B7, que seria capturado pelo cavalo. Só que a gente vai ver que esse lance não... O lance cavalo B7 perderia para o hatch, né? Porque mesmo se toma, aí depois que toma em B7, tem o lance... Primeiro tem cavalo G4, né? Ameaça checkmate, mate em 2, né? Toma aqui em H2, aí o rei vem para F1 e F2 é mate. E mesmo que o hatch jogasse cavalo F3 para defender aqui, o Alekhine teria o lance cavalo E3, né? Ataca a dama e ameaça checkmate aqui em G2. E obviamente, se capturasse o cavalo, o outro cavalo viria cumprir a mesma função, né? De atacar a dama e ameaçar checkmate. E o único lance aqui que as brancas teriam seria tomar com a dama o peão de F7, porque se rei toma F7, cavalo G5 daria um duplo e recuperaria a dama, né? Só que o negócio aqui é que depois de dama toma F7, as negras não são obrigadas a capturar a dama, as negras simplesmente poderiam jogar com rei H8 e estaria vindo torre F8 aqui, né?
atacando a dama, e simplesmente depois que a dama saísse, esse cavalo seria capturado. E teria... Não, esse cavalo seria capturado, não. Depois que a dama saísse, teria checkmate aqui. Em G2. Teria outro lance também para as brancas. Aqui ataca a dama. Aí aqui, ó, acho. Depois que toma rei aqui. Teria aqui. O único lance que defende ainda aqui a casa de G2 seria cavalo H4. Né? Defende a casa de G2. Só que aí sim ia vir torre F8 atacando a dama. E atacando o ponto aqui de Mas não precisava atacar a dama, F2. que já tá dando mate de dama lá em cima, né? Não, aqui o... é verdade. Dando Isso. mate lá em cima. Não, mas eu me confundi. Essa sequência viria depois da captura desse cavalo aqui. Sim. Aí, quando esse cavalo voltasse para cumprir essa função, aí sim teria dama toma F7, aí rei H8, aí sim cavalo H4, protegendo aqui, aí sim tem torre aqui. Porque assim que a dama saísse, viria a entrada da torre aqui, por exemplo, dama aqui, Sim. teria torre. Perfeito. Aí torre toma e dama toma checkmate. Então, depois dessa... imagina que o Alekhine fez esse longo cálculo para prever que ele poderia jogar o lance bispo H3, né? Que se esse cavalo capturar aqui, perderia para as brancas, né? E por isso ele jogou o lance bispo H3, não se preocupando com a queda do espião. E por isso, porque, assim, olha como ele usou um lance de estratégia, um lance posicional, para criar temas táticos, né? Essa troca de bispo é um lance posicional. Você quer trocar uma peça muito forte do seu adversário por uma sua que não é tão forte assim, não está tão bem posicionada. Só que isso criaria, né? Criaria muitos temas táticos. E por isso o Hatch ele não troca o bispo, ele tenta segurar o bispo. E depois de uma repetição, o Hatch joga o lance H1 para não empatar, né? Porque afinal ele tá de brancas, ele não quer empatar com quem tá de negras, né? E aí o Alekhine ele joga o lance H5 para tentar criar debilidades na ala do rei, no roque do rei, né? Tentar avançar espião. Só que aí a resposta do Hatch é jogar B4, né? Para tentar criar debilidades também, só que na ala da dama. E aqui a ideia do Hatch é avançar com o peão para B5. Porque depois de, por exemplo, se peão toma B5, esse cavalo estaria caindo, né? Então não poderia tomar. Esse cavalo estaria caindo por causa que só teria uma defesa, né? Esse peão que estava é o tema de desvio, né? Desviaria o peão da defesa do cavalo. Mas, mesmo não tomando, o peão chegando em B5, depois de tomar o peão de C6 e retomar com o peão, esse peão ficaria muito fraco, um peão isolado que ficaria muito fraco, seria alvo de muitos ataques. Já tem 3 ataques aqui, mesmo que indiretos, né, no momento, mas seria um peão muito fraco e que ia cair a qualquer momento. Por isso que o Alekhine ele reage à ideia do adversário jogando o lance A6. E aí o Hatch ele posiciona mais peças, né, em direção a esse foco, né, aqui de ataques, no que o Alekhine joga o lance H4 para, como eu disse, né, criar debilidades na ala do rei. E o Hatch joga o lance A4 na ideia de reforçar o ataque em B5. E depois de
H toma G3. H toma G3. O Alekhine joga dama C7. E aí vem o lance B5. E aqui, depois de A toma C5, A toma B5 e A toma B5, o Alekhine joga esse lance que é o lance que exclama, né? Que foi o lance torre E3, que foi um lance de muito brilhantismo do Alekhine, né? A ameaça imediata aqui é tomar em G3, né? E depois de peão toma G3, dama toma G3, tá vindo um ataque muito forte aqui. Mas a ideia aqui é, se peão toma, tá vindo, dama toma. Se o rei vem para F1, tem um duplo, cai a dama. E se bispo vem aqui vem em G2 para bloquear, tem o mesmo duplo, né? Só que agora, ao invés de cheque, ameaça a dama e ameaça checkmate. O anterior também era mate, né? Não. Aqui? Agora cavalo entra. Mate, muito bem, olha lá, bem lembrado. Não, eu não tinha reparado que era mate, eu só vi o duplo. Bem lembrado lá, é mate mesmo. E um mate de cavalo. Então, né? então é mate. Então é mate forçado de qualquer forma. Por isso que o hatch não captura, né, o peão. Ele joga o lance cavalo F3. E aí o Alekhine, como o cavalo agora bloqueia, né, a ação desse bispo, o Alekhine joga... se bem que tem 2 ataques nesse cavalo, mas esse peão vem com ataque sobre a torre, então a torre não poderia capturar, que o peão capturaria a dama. E se a dama capturasse, o cavalo capturaria, entregaria 2 cavalos por uma dama, né? Seria mais que vantagem para o Alekhine. E aí, depois de dama, toma B5, cavalo. Aqui a partida começa, vira uma loucura. Muitos temas táticos são criados aqui agora. Olha só esse lance. O Alekhine, ele joga cavalo C3, atacando a dama e atacando o peão de E2, ameaçando um duplo, né, de rei e torre. E o hatch, ele joga dama toma B7, e depois de dama toma B7, cavalo toma B7, e aí vem o duplo. E aqui vira uma confusão essa partida, porque o hatch, ele joga RH2 e o Alekhine, ele não captura ainda porque essa torre está atacada, né, pelo peão. Primeiro ele joga cavalo E4, atacando a torre do hatch. A torre sai atacando o cavalo. E aí o Alekhine joga cavalo, toma F2. Depois de bispo G2. Bispo E6, atacando a torre. Torre em C2, colocando 2 ataques no cavalo. Mas aí tem cheque. Cavalo G4 cheque. Depois de rei H3, cheque descoberto e atacando o cavalo. Depois de rei H2, a torre toma o cavalo. Depois a torre é obrigada a tomar, né? Que se bispo toma, teria cavalo toma F3, dando duplo, né? As 2 torres, por exemplo, se bispo toma, cavalo aqui dá um duplo.
E aí, depois de torre toma E2. Cavalo G4, cheque. Rei H3. Cavalo E3, cheque descoberto, atacando a torre. Rei H2. O cavalo toma a torre em C2. Bispo toma F3. Cavalo D4 duplo, né, nas duas peças. E aqui o Hatch ele abandona a partida por quê? Tem sequência de mate aí, né? Pelo jeito. Não é sequência de mate, é porque se o cavalo, por exemplo, a torre ela tem que sair defendendo o bispo, né? Se ela sair, por exemplo, para cá, o bispo é capturado. Então ela tem que vir ou para F2 ou para E3, defendendo o bispo. Por exemplo, torre F2 defende o bispo. Depois que o cavalo toma com cheque, torre toma, o Alekhine teria o elegante lance bispo D5, atacando a torre e o cavalo, e não tem como uma peça sair defendendo a outra. Ó, veja que a única casa que a torre defenderia o cavalo, o bispo está controlando. Então, uma dessas duas peças é capturada. O Alekhine teria uma peça a mais e um peão a mais, e teria uma vitória, com certeza, muito tranquila aqui. Então, vocês viram que nesse final aqui foi uma loucura, né? Porque muitos temas táticos foram criados que eu nem consegui explicar todos, né? Nem consegui analisar tudo, porque foi bastante dinâmica essa partida. Muitos adversários têm alinhado esse bispo e a dama no meu fianqueto, sabe? É muito comum. Eu jogo inglesa, né? Então é bem comum atacar o meu fianqueto com o bispo e volta mais, até chegar à parte que tem as damas no tabuleiro. Isso, esse alinhamento aí, ó. Esse aí. Sempre me atacam o fianqueto com essa sequência, com o bispo alinhado com a dama, né? Principalmente quando tem uma torre aqui ainda na casa inicial após o rock, porque aí você não pode tirar o bispo. E a troca fica quase forçada, né? Na verdade, eu não capturo o bispo, eu deixo ele capturar e eu desenvolvo outra peça aí. Se você capturar, você traz a dama para a região também. Um lugar perigoso, né? Alguém quer tecer algum comentário? Ô Enzo, primeiramente, parabéns pela bacana. explicação e pela apresentação aí da aula, achei muito bacana. E o comentário que eu queria fazer é que você chegou a comentar todos os dois, não deu ênfase, mas assim, nós temos a abertura hatch, que é essa abertura que foi mostrada, né? A abertura hipermoderna, que foi criada pelo hatch. Então nós temos a abertura hatch seria essa tem a hatch, com os cavalos saindo aí. Isso. E quer dizer, os dois jogadores, que é muito comum, né? Os jogadores antigos terem aberturas ou defesas que levam seus nomes. Nós temos a defesa Alekhine, né? E temos uma abertura chamada hatch, que a gente viu né, há tempos atrás. Então, assim, eu acho muito interessante, porque essa escola romântica se mostrou bem claro aí, um número enorme de combinações táticas numa mesa de partida. Então, quando você acha que está óbvio, hoje a gente é muito mais frio, o cálculo hoje ele é mais frio, né, com o advento do uso das engines, né, das engines e dos computadores e tudo mais, o cálculo hoje é muito mais frio, né, e antigamente tinha essa coisa romântica, até o Kasparov acusou o Deep Blue de ter alguém por detrás da máquina fazendo os movimentos, algum ser humano, justamente porque ele fez um lance romântico, né, e a resposta do computador para ele teria que ser fria e calculista, teria que ser aquela resposta X. E por a máquina ter respondido de uma forma também não feito o melhor lance, que ele sabia qual era o melhor lance da posição, e ela não ter feito o melhor lance da posição, ele criticou como se tivesse algum homem por detrás da máquina. Então, essa parte da escola romântica do xadrez nos mostra isso, né? Existem várias combinações. Quando você acha que o cara vai trocar, que ele vai tomar, não, ele joga um outro lance completamente diferente, a dominação é outra coisa, e é sempre a gente fica meio perdido, igual você falou, é tanta combinação, tanto golpe tático, que a gente não sabe para qual lado que olha, né? E eu achei muito legal essa partida por causa disso, ela exemplifica bem a escola romântica de xadrez. O Alekhine era tido como o mestre das combinações, né?
Ele sempre criava muitos temas táticos na... O Enzo, ele foi campeão durante quantos anos, o Alekhine? Fala um pouquinho dele, da pessoa. Você sabe? Ele foi campeão de 1927 até quanto, Galacos? Cara, eu sei que ele morreu campeão Ele morreu campeão. Vou ter que dar uma roubadinha aqui. Como é que é? Vou ter que dar uma roubadinha. Você sabe, ô Anthony? Ixi, eu sou ruim de data, viu? Eu vou ter que Tinha até campeão. essa tabela. Vou tentar aqui também, vamos ver quem chega lá. Essa parte da Alekhine que foi apresentada, eu achei muito bonita, porque ela não é uma partida extremamente complexa, mas é uma partida um pouco intuitiva, porque ela mostra bastante os temas comuns que o pessoal joga, tipo do bispo lá. Achei muito interessante, porque é como se fosse uma partida que aparecem temas que geralmente são jogados em uma partida comum nossa, num Blitz, por exemplo, aquele tema do bispo, esses temas táticos. Achei muito interessante. Beleza. Aqui, o Alessandro Alekhine foi campeão de 1927 a 1935. Aí o Max Euwe foi campeão de 35 a 37. Em 37, o Alekhine volta a ganhar do Max Euwe e permanece campeão até 1946 com o falecimento dele. Exatamente. Então foram de 27 a 35, 8 anos, de 37 a 46 mais 9, 17 anos, somando as duas. Foi o segundo mais longevo, né? Ou não? Cara, aí você me apertou. Não sei se eu não lembro do Karpov quanto foi, mas eu tenho que ver direitinho. Mas foi de grande. Eu Karpov inclusive vou fazer o seguinte. Karpov foi de 75 a 84. Eu vou colocar no chat aqui, ó. Tô colocando no chat. Acho que foi o Karpov, o segundo. Eu coloquei um link no chat aí que tem todos os campeões com todas as datas. Quem quiser depois dar uma consultada, conhecer um pouco mais, tem todas as datas aqui. Aí teria que ver aqui quantos anos. O Karpov foi de 75 a 85, são 10, depois de 93 a 99, mais 6, são 16 anos. Tem que olhar. Acho que ele é o segundo maior campeão. Agora, o Carlsen já também está caminhando, só que ele está desistindo de disputar o título, né? De manter a disputa do título. O Carlsen tem aí 9 anos, né? Que sim. Tá indo bem, né? Ô, Enzo, agora, muito legal, tá? Obrigado mesmo pela aula. É igual a gente sempre planeja assim, ser um tempo de até meia hora para não ficar cansativo para ninguém e ficar interessante. Gostei mesmo, viu, Enzo? Parabéns, meu querido. Muito obrigado, Hilton. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Não, só parabenizar mesmo. Né? Obrigado, Olavo. Parabéns aí. Parabéns, cara. Outra coisa. Desculpa, eu queria só falar uma coisa. Depois tem uma partida, né, Imortal do Alekhine, também tem o Canhão de Alekhine, uma partida que ele dobra as duas torres e a dama. Sim. Também é uma jogada muito interessante. Igual ele falou que era o mestre das combinações, né? Realmente o Alekhine o era. O Canhão de Alekhine também é a partida em que ele ficou conhecido como Canhão de Alekhine, também é uma partida muito bonita. Se o pessoal quiser pesquisar depois na internet, conhecer um pouco mais, botar lá Canhão de Alekhine, deve encontrar. Vou trazer essa partida numa aula aí. Ah, maravilha. O Canhão de Alekhine, quando é uma das posições temáticas, né? Quando ele alinha duas torres e uma dama atrás das torres numa coluna aberta. É bonita aquela, viu? Vou trazer essa partida um dia aí. Maravilha. Quando acabar a nossa playlist. Parabéns, cara. Muito obrigado. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Ok, pessoal, obrigado. Até semana que vem, então. Semana que vem. Boa noite e até o futuro. E respondam o exercício de hoje lá no grupo, hein? Que eu mandei hoje de manhã. Tem tarefa lá, hein? Respondam lá, tentem resolver. Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu. Boa noite. Obrigado, Olavo. Obrigado, Hilton. Obrigado, Antônio. Obrigado pela presença igual. A gente agradece. Valeu. Tamo junto. Até semana que vem com o Max Euwe. E eu. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal. Nos siga nas redes sociais. Entre no nosso clube de xadrez. Curta, comente e compartilhe.